Paz do Senhor, quero deixar uma palavra para o nosso relevo espiritual, que se encontra no livro de João, no capítulo 4, a partir do versículo de número 5. Então ele chega a uma cidade de Samaria, que é chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu a seu filho José. Ora, o poço de Jacó estava ali. Jesus, pois, cansado da sua viagem, assentou-se assim junto do poço, e era acerca da hora sexta. Então veio uma mulher de Samaria para tirar água, e disse Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então disse-lhe a mulher samaritana: como é que tu, sendo um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher de Samaria? Porque os judeus não se relacionam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Disse a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água terá sede novamente, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Mas a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha sede e nem venha aqui tirá-la. Disse Jesus: vai e chama teu marido e vem cá. Respondeu-lhe: eu não tenho marido. Disse Jesus: tu disseste os bens, eu sei, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu. Manda isso, e disseste com verdade. Disse a mulher: Senhor, eu vejo, tu és um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde o homem deve adorar? Disse Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarei o Pai. Mas vós adorareis o que não conheceis. Não vos adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. Mas a hora vem agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais para adorá-lo. Bendito seja o nome santo do Senhor. Nesta palavra tão maravilhosa que nós encontramos quando Jesus encontra com esta mulher no poço de Jacó. O que nos chama a atenção dentro desse contexto e desses versículos aqui lidos é que Jesus, ele encontra esta mulher, ele prega de uma maneira que ela compreenda, de uma maneira, possamos dizer, simples. Porque Jesus, ele vai apenas se dirigir àquela mulher dizendo: se tu soubesse quem fala contigo, mulher, pediria e eu te daria a água da vida. Primeira parte, nós encontramos aqui que Jesus, ele prega para esta mulher de uma maneira simples. Jesus, ele mostra a ela que ele é a fonte da água da vida. E essa fonte da água era uma fonte inesgotável, não uma fonte como o poço de Jacó, que eles tiravam água,
mas ela tinha que vir todos os dias. É quem tirava uma vez, duas, três, por inúmeras vezes tinha que tirar água. Mas Jesus está mostrando que ele é a fonte da água da vida. E de uma água que é jorrar para a vida eterna. Aqui nós encontramos um evangelho simples, um evangelho que nos dias atuais nós não encontramos. Eu me converti ao Senhor Jesus Cristo e aceitei a Ele como meu Salvador ainda nos anos 80. E até os anos 80, anos 90, a gente via que a pregação do evangelho era diferente. O que Jesus apresenta aqui para esta mulher? Apresenta água, que ele é a fonte da água da vida, da água verdadeira, da água que jorra para a vida eterna. Jesus vai falar aqui de uma água que mata a sede da alma, a sede espiritual. Uma água que, essa sede que muitos procuram, por muitos lugares saciar essa sede, dentro do coração, dentro da alma dele, mas Jesus está mostrando aqui que ele é a fonte da água da vida. E quem bebe desta água nunca mais terá sede. Vemos um tempo em que hoje não é pregado esse evangelho com simplicidade. Quando comecei no evangelho, nos anos 80, as coisas eram diferentes. A palavra de Deus era simples. Era como Jesus, ele se apresenta para essa mulher como fonte da água da vida. Ele vai falar sobre a água para ela. Hoje nós vemos nos nossos altares muitos intelectuais, muitos doutores na lei, muitos dando aula de hermenêutica, escatologia, pentateuco. Não que isso não seja importante, pois tais coisas aprendi também ao longo desses anos que prego o evangelho, mas isso muitas vezes eu tenho visto sendo levado para os altares, homens intelectuais, homens preocupados somente na letra, não pregar o evangelho simples e verdadeiro, não desta maneira que Jesus ele apresenta. É por isso que vemos nos tempos que vivemos, que as coisas estão mudadas, porque o evangelho não é mais desta maneira. Aquele evangelho que eu conheci, esse evangelho que eu busquei na fonte, entregando a minha vida a Jesus, eu andava nas fontes do mundo, andava em poços errados, mas quando eu entrei na igreja, quando eu ouvi o pastor pregar, quando eu aceitei Jesus na minha vida, eu tomei na fonte certa, na água certa que é Jesus Cristo. Só que nos tempos de hoje nós não vimos isso. Naquele tempo a gente ouvia falar nas pregações que Jesus curava, libertava, que Jesus salvava. Era isso que a gente aprendia, um evangelho verdadeiro, um evangelho de uma maneira simples de ser pregado, um evangelho em que o homem entendia, em que a mulher entendia, um evangelho em que o Espírito Santo ele fazia a obra. Não hoje, como nós vemos, que as coisas mudaram, as coisas passaram até meio dos limites. Hoje nós não vemos mais isso. Essas pregações, a gente fala simples, mas claro que onde é o Espírito Santo não é simples, é especial, porque tem o Espírito Santo de Deus, para nos guiar. Mas eu digo assim, a simplicidade que eu me refiro era a maneira que era pregado o Evangelho, a maneira que era ensinado, a maneira que quando o pecador entrava na igreja e ele entregava a vida a Jesus, ele abandonava o pecado e ele tomava uma direção somente em Cristo. A vida dele daí em diante ia ser uma vida somente voltada a servir a Deus. Então hoje eu fico pensando, esses anos eu fico analisando, desde o tempo lá da minha juventude, lá que eu aceitei a Jesus, esses anos, quase 40 anos que eu tenho de fé na caminhada, eu digo para vocês que eu tenho visto muitas coisas mudar. Esse evangelho que Jesus apresenta para a mulher samaritana de uma forma objetiva, que quando os discípulos vão comprar comida e quando eles voltam, eles veem Jesus conversando com ela, e naquele mesmo instante, Jesus ainda diz para o seguinte, lá no versículo de número 27, e nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum homem lhe disse, o que tu procuras ou porque tu falas com ela. A mulher então deixou seu cântaro e ela foi ao caminho da cidade
e disseram aos homens: Vinde, vinde e vede, um homem que me disse todas as coisas que eu tenho feito. Não é este o Cristo? Ainda ela reconhece que ele era Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ela ainda vai anunciar o Evangelho. Ela foi anunciar, ela deixou o cântaro, onde ele estava tirando água. Esqueceu até do cântaro. E olha só, a salvação chegou na vida dessa mulher. A salvação foi tão importante que ela deixou o cântaro. Ela foi evangelizada, ela foi salva por Jesus Cristo. Por isso que eu digo, o Evangelho, meus irmãos, é que nós vimos hoje, nos dias atuais, dentro da palavra do Senhor, não precisa ser muito intelectual, não precisa querer dar muita aula de teologia para ninguém, porque a Bíblia em si já é uma teologia, a Bíblia em si já é uma teologia, não precisa. A teologia é as coisas de Deus, aquilo que nós aprendemos. Fique firme, espere em Jesus, que Jesus está voltando.